Capítulo 629. Em meio ao raio sagrado de luz, já tendo perdido o apoio do poder externo, as verrugas e a carne das árvores se desintegraram rapidamente. Foi como se a neve encontrasse uma bola de metal em brasa. Em meio a um som crepitante e indescritível, o rosto de Cynthia estremeceu quando uma agonia anormal apareceu em seu rosto. Ela se virou com grande dificuldade, olhando para cima e para baixo, sua expressão ficando horrorizada e confusa. Finalmente, percebeu que havia um problema com ela. Almirante, sua voz tremia enquanto ela olhava para frente com medo e desespero, mas tudo o que conseguiu encontrar foi um rosto desconhecido. Klein poderia ter alimentado a fome rastejante com a carne remanescente e o corpo espiritual de Cynthia, mas naquele momento, ele suspirou e disse com uma voz calma: tente não fazer contato com artefatos ou religiões estranhas no futuro. Do ponto de vista dele, a razão pela qual Cynthia se transformou nessa monstruosidade tinha a ver com um culto ou com algum artefato particularmente perigoso. Ela havia se conectado com alguma existência que não podia ser vista diretamente, resultando em tal resposta. Cynthia pareceu entender algo quando sua cabeça remanescente e um pequeno pedaço de carne de repente choraram. É a árvore mãe do desejo, a seita do corpo celestial. Almirante, almirante, eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Me salve, me salve. Árvore mãe do desejo, seita do corpo celestial. Isso não está dentro dos limites do meu conhecimento do misticismo. Klein manteve sua expressão enquanto olhava com pena para a suplicante Cynthia. Ele abriu os braços novamente e disse com voz profunda: a morte não é o fim. Você será redimida quando estiver ao lado de Deus. Outro puro raio de luz pousou quando o lindo rosto choroso de Cynthia ficou completamente fixo no lugar. Seus olhos se arregalaram em desespero, mas ainda restava a esperança de ser enviada para o céu após a morte. Sob o brilho do sol, seu cérebro e restos de carne derreteram em um ritmo discernível. Ao desaparecer, obteve o seu rito final de purificação. Klein olhou silenciosamente para esta cena sem qualquer expressão ou movimento. Depois que tudo se acalmou, curvou o canto dos lábios e riu, achando difícil esconder sua tristeza. Este é realmente um mundo louco e caótico. Ele não se atreveu a canalizar o espírito de Cynthia depois do que aconteceu. As muitas esquisitices o fizeram abandonar a ideia de trazer o corpo espiritual de Cynthia acima da névoa cinza para investigar. Diante do mal irremovível e da corrupção cada vez pior, ele só poderia optar por purificar Cynthia. Afinal, neste mundo com deuses verdadeiros, pode existir um paraíso após a morte. Quanto à reação da fome rastejante, Klein não estava temporariamente preocupado. Depois de passar muito tempo com ela, esse item místico que havia sido selado até certo ponto se ajustou a ele. Não precisava ser alimentado após cada uso. Ele foi restaurado ao seu estado original. Uma vez ativado, bastava comer uma vez a cada 24 horas, independentemente de quantas vezes fosse usado. Claro, não havia necessidade de alimentá-lo no dia em que não fosse usado. Portanto, Klein teve bastante tempo para procurar comida para a fome arrepiante sem prejudicar os inocentes. Se o pior acontecer, posso jogá-lo acima da névoa cinza. Klein examinou o ambiente e percebeu que os guarda-costas e os servos masculinos e femininos na sala haviam se livrado da influência de seus desejos ampliados, e caíram inconscientemente. Isso incluía a criada que estrangulava sua companheira na tentativa de obter sua aprovação e elogios, bem como o secretário loiro, Luan. Na verdade, uma vez resolvido o problema pela raiz, tudo chegará ao fim. De acordo com a descrição do almirante Amirius, Luan é pelo menos um Beyonder da sequência 6 e é suspeito de ser um barão da corrupção.
Ele pode ter alcançado secretamente a sequência 5. Mesmo ele foi facilmente controlado por seus desejos ampliados, o que significa que o poder que desceu com a ajuda de Cynthia é extremamente potente. Mas por que eu só tive um sonho molhado? Ignorando meus itens místicos, Luan e eu deveríamos estar no mesmo nível. Será porque uma parte do poder da névoa cinza, quando misturada com a realidade, me forneceu ajuda? Será por causa da restrição do contrato temporário do almirante Amirius? Ou poderia ser uma mistura de ambos? Sim, se não fosse por causa destes fatores, como alvo principal da Cynthia, o meu desejo por sexo seria definitivamente ampliado. Isso não seria apenas eu tendo um sonho molhado. Klein habitualmente estendeu a mão direita para cobrir o rosto enquanto voltava a assumir a aparência de Amirius Rievelde. Como as vidas dos outros não estavam temporariamente ameaçadas, ele observou cuidadosamente a sala quando sua percepção espiritual foi repentinamente acionada. Dando alguns passos à frente, Klein chegou ao local onde Cynthia havia desaparecido. Ele se abaixou e pegou um colar de uma pilha de roupas rasgadas na cama. Um pingente do comprimento de um segmento de dedo estava pendurado no colar. Era completamente preto e parecia um chifre de rinoceronte em miniatura. Sua superfície estava cheia e coberta de rachaduras. Além de exalar o mal, não havia nenhuma atividade espiritual brilhante. Este é o item perigoso que causou a mutação de Cynthia? Por ter se conectado à existência que não podia ser vista diretamente, completou sua missão, permitindo que todos os seus poderes fossem injetados no corpo de Cynthia. Klein fez uma conjectura preliminar baseada na situação do pingente e em sua experiência passada. Ele verificou a área e não encontrou nada. Por isso, puxou uma estatueta de papel e tratou dos vestígios deixados para trás. Ele dissipou a proibição do amuleto antes de caminhar em direção ao secretário Luan, que ainda apresentava alguns sinais de corrupção por ter sido devorado temporariamente pelas flores. Ele levantou o joelho e o chutou algumas vezes com a ponta do sapato. Com o personagem de Amirius, é improvável que ele se agachasse para acordar seu secretário. O jeito arrogante desse sujeito de desprezar os outros com certeza é irritante. Eu realmente quero bater nele. Klein fez uma pausa enquanto observava severamente enquanto Luan acordava gradualmente. Excelência, Luan ficou momentaneamente atordoado, como se não conseguisse distinguir o sonho da realidade. Como superior de alto escalão, não tenho obrigação de explicar. Klein olhou para ele e disse em voz profunda: acorde todas as pessoas levemente feridas. Faça com que alguns tratem as pessoas restantes enquanto os outros investigam a seita do corpo celestial na Ilha Orave. Eles adoram uma deusa maligna chamada Mãe Árvore do Desejo. Comece a investigação com as pessoas ao redor de Cynthia. Estarei esperando no escritório pelo relatório. Com isso dito, segurou o pingente de chifre de rinoceronte rachado e virou-se para sair do quarto principal antes de entrar no escritório silencioso e não afetado. Como um importante membro das Forças Armadas, embora estivesse um tanto desamparado diante dos altos escalões do reino, ele precisava optar por ignorar certos assuntos. Um exemplo foi o telegrama que demitiu Aston do cargo de governador-geral e a chegada do novo governador-geral. Isto significava que o novo governador-geral tinha partido antes do tempo. No entanto, como comandante de mais alto escalão da Marinha do Mar Sônia Central, Amirius Rievelde não recebeu a notícia. No entanto, na Ilha Orave, para o secretário Luan e para o sistema policial local e para o pessoal da base naval, ele ainda detinha autoridade absoluta. Não precisava fazer as investigações sozinho, pois tinha muita gente à sua disposição. Um semideus só precisava ser cauteloso contra qualquer acidente e aguardar notícias.
Não havia necessidade de se ocupar. Dentro do escritório, enquanto Klein ouvia o som caótico de passos e gritos horrorizados, questionamentos e conversas, ele não pôde deixar de ter o céu estrelado e a superfície brilhante e lustrosa da estrela em sua mente. O que isso representa? Klein franziu a testa e sentou-se na poltrona atrás da mesa. Sua figura afundou na escuridão provocada pelas cortinas. Ele logo fez certas conexões. Devido às lendas da Cidade de Prata e à descrição de Ellen White da situação dos sanguíneos, ele confirmou que o caminho da Lua controlava uma parte da autoridade sobre a reprodução e proliferação. Isto coincidiu com as intenções e ações de Cynthia. Um céu estrelado. O Sr. Porta informou ao Imperador Roselle que a carta de tarô correspondente da deusa é a estrela e não a lua. Será que este céu estrelado ilusório representa ela? Sim, suspeita-se que a lua primordial seja uma divindade específica, um anjo ou uma identidade alternativa de um diabo de alto nível. A deusa tem o nome honroso de Lua Carmesim. Poderia ela ser aquela que se fazia passar pela lua primordial e ocupava o lugar correspondente para controlar a autoridade necessária? Embora Klein soubesse que tais pensamentos eram um sacrilégio, ele não pôde deixar de suspeitar da deusa da noite eterna. Mas logo rejeitou essa conjectura. Isso porque, seja a vampira ancestral Lilith ou a lua primordial, o que elas projetaram era apenas reprodução e proliferação. Não incluía a gula, o orgulho e o desejo. Isso estava em desacordo com várias vítimas anteriores. Os outros títulos honrosos da deusa da noite eterna não incluíam os domínios correspondentes. Isto coincide com as características do caminho do diabo. Um apóstolo do desejo é um especialista em tais assuntos. Poderia aquele que subjugar a lua primordial ser um diabo de alto nível, ou mesmo o monarca diabólico que é conhecido como o lado negro do universo, sequência 0, abismo. Isso é muito possível, mas o problema é que não deveria produzir um céu estrelado ilusório e estrelas brilhantes. Seja lua ou abismo, eles não têm nada a ver com os símbolos correspondentes. Klein achou sua conjectura problemática quanto mais pensava sobre o assunto. Em meio a seus pensamentos, de repente pensou em um conceito. Foi algo importante quando foi educado em misticismo, mas nunca recebeu uma descrição ou explicação detalhada. O mundo astral. Além da escola de pensamento da vida e da crença de algumas outras organizações em conceitos incomuns, como o mundo da racionalidade absoluta, a maioria das escolas de pensamento no misticismo acreditava que o mundo era composto pelo mundo real, pelo mundo espiritual e pelo mundo astral. Não havia necessidade de explicar o mundo real. O conhecimento do mundo espiritual era a base de muitas magias ritualísticas e poderes Beyonder. Foi apenas no mundo astral que o conhecimento de Klein sobre ele era basicamente zero. Portanto, o céu estrelado ilusório representa o mundo astral. A estrela brilhante é uma existência particular no mundo astral? Sempre suspeitei que o mundo astral é onde residem os verdadeiros deuses. Então, essa imagem que representa a lua primordial não é algo inaceitável. Klein não pensou mais ao relembrar os detalhes dos últimos dias enquanto aguardava os resultados das investigações de seus subordinados. O tempo passou quando Klein finalmente ouviu passos familiares se aproximando. O secretário Luan bateu antes de entrar. Ele inclinou a cabeça e relatou friamente: Excelência. Já encontramos a seita do corpo celestial e capturamos seu líder. Foi uma pista fornecida pelos pais da senhorita Cynthia. Esta seita tem estado bastante ativa em Orave nos últimos anos. Eles não usam roupas, numa tentativa de retornar à natureza. Entregar-se aos seus instintos é o seu propósito, e eles acreditavam que os humanos podem alcançar a libertação da sua espiritualidade em tais estados.
A reprodução da próxima geração é um produto subsidiário desta crença. Depois de fazer uma pausa, Luan acrescentou: o líder deles é um Beyonder, um sequência 8. Lunático. Lunático. Um lunático do caminho do prisioneiro? Tem algo a ver com a escola de pensamento rosa? Sim, a escola de pensamento rosa tem internamente duas facções, resistência e indulgência. As crenças deste último são bastante idênticas à situação atual. Klein ficou alarmado ao dizer em tom estoico: traga-o aqui. Ponto.